Fala aí, meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema. Eu sou o Felipe e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um clássico absoluto da filmografia do David Fincher, um dos melhores suspense, se não o melhor suspense baseado em fatos reais, na minha opinião. E eu estou falando, é claro, de Zodíaco, filme de 2007, dirigido por David Fincher, adaptado do livro de mesmo nome, escrito por Robert Graysmith. Eu já vou falar mais a respeito disso, mas antes eu quero perguntar para vocês se vocês já viram o trailer do curta-metragem que eu publiquei aqui essa semana no canal, e se vocês gostaram, né? Que nem eu falei, é uma produção simples, vai ter aí em torno dos seus 20, 21 minutinhos, né? Quando vier ao ar. A gente fez de uma forma modesta, não é nada muito grande em termos de orçamento, nem nada do tipo, mas a gente fez com carinho, né? Então, visando o entretenimento de vocês, e eu espero que vocês gostem quando ele vier ao ar aí, dia 16 de fevereiro. Depois dá uma conferida no trailer, né? Comenta lá o que você achou, se você tá ansioso também. Eu tô ansioso para que vocês assistam. Eu tentei atuar, tá? Então eu protagonizo o curta, né? Não sou o ator, mas eu fiz o melhor que eu pude ali. Enfim, vai lá conferir e vamos para o vídeo. Bom, como eu comentei no início do vídeo, Zodíaco é um filme dirigido por David Fincher, o mesmo diretor de Seven, Clube da Luta, dentre outros filmes que são um sucesso aí na carreira dele. E esse filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito por Robert Graysmith, que é um ex-cartunista político que fazia parte do San Francisco Chronicle na época dos crimes do assassino do Zodíaco. E nesse livro ele compilou, né, todas as informações de investigações da polícia, da mídia que foram veiculadas naquela época, né? E ao longo dos anos também. E bom, não é segredo para ninguém que esse filme retrata a história real do caso do assassino do Zodíaco, que foi um serial killer que aterrorizou a população ali na Baía de São Francisco em meados dos anos 60, mais especificamente entre 1968 e 1969, que foi onde ocorreu a série de assassinatos que é ligada ao Zodiac Killer. Então você tem aí 5 mortes pelo menos que são colocadas na conta dele, mas o que chama atenção nesse caso era como ele gostava de desafiar as autoridades e de desafiar os veículos de comunicação. Ele mandava cartas para os veículos de comunicação, para os veículos de imprensa. Junto dessas cartas mandava pedaços de roupa de uma das suas vítimas especificamente, né, com manchas de sangue, e juntamente dessas cartas ele mandava outros anexos que eram cartas com criptogramas, né? Vários criptogramas com algarismos do alfabeto do Zodíaco. Então foi assim que ele foi apelidado, né? O assassino do Zodíaco. É um filme baseado em fatos reais e que eu acho muito bom, principalmente quando ele se propõe a reconstruir todo aquele clima de paranoia que rondou a população ali, né, de São Francisco naqueles anos que estava no auge, né, os crimes dele. Esse caso ele ganhou tanta complexidade, ele era tão grande em termos de logística, de provas, de coleta de materiais, de possíveis suspeitos, né? Se não me engano, mais de 2.000 suspeitos foram investigados. Ninguém nunca pegou o assassino do Zodíaco, né? Até hoje se discute quem era, nunca nada foi confirmado de fato, né? Nunca se encontrou o culpado. Só em 2021, mais ou menos, recentemente, né, saiu uma notícia de que descobriram quem era o cara de fato, né? Mas também não é nada assim a se confirmar, ainda tem coisas a serem investigadas. Eu vou deixar linkado aqui no vídeo, seja na descrição dele ou nos comentários, né, no comentário fixado, links de matérias jornalísticas em português falando sobre a revelação de quem de fato era o assassino do Zodíaco, né, que foi escrito e publicado lá em 2021. E também eu vou deixar um em inglês que foi publicado ano passado, 2023, que ele relata desde o início lá dos anos 60, né, toda a linha do tempo do assassino do Zodíaco e a atualização, né, sobre o novo culpado, o novo suspeito principal ali, que é quase certeza que foi ele de fato. Então eu vou deixar na descrição para você dar uma olhada depois, se você quiser
conferir, beleza? Então a complexidade desse cara era tamanha que muitos órgãos do governo, da polícia, muitos especialistas em códigos, em linguagem de códigos, muita gente não conseguiu quebrar até hoje os criptogramas que ele enviou, né? Um ou outro ali eles conseguiram desvendar mais ou menos o que estava escrito, e eram cartas sádicas, né, dele fazendo chacota mesmo de como ele conseguia enganar todo mundo, fugir. Então assim, são 5 vítimas que são colocadas na conta dele, mas ele gostava de assumir a culpa por outros crimes que ele não cometeu. Então ele dizia que matou 30 pessoas, 37 pessoas ao todo, e essas mortes nunca foram de fato confirmadas se foi ele ou não, mas as 5 principais são ligadas a ele. E ainda existe um debate também sobre uma possível sexta morte lá em 1966, que teria sido a sexta vítima dele, no caso a primeira a qual ele teria matado, né, pela primeira vez antes de cometer o resto dos assassinatos. Enfim, muito debate a respeito desse tema, e eu gosto como esse filme do Zodíaco, dirigido pelo David Fincher, entra nesse debate de cabeça também, porque ele divide a gente entre 2 momentos diferentes. Você tem ali o auge, né? Então você tá ali em 1969, que é onde começa o filme. Você acompanha o trabalho da polícia ali, liderado pelo investigador Dave Toschi, que é interpretado pelo Mark Ruffalo, que tá muito bem no papel, né? Ele fala de um jeito engraçado, né? Parece um tira mesmo, né? Ele fala rouco assim, né? Sujeito, né, totalmente caracterizado como um homem da lei daquela época. Então, fumava pra caramba, né? E tinha os trejeitos de policial, né? E do outro lado você tem a imprensa, né? Então, os veículos de comunicação que recebiam as cartas do assassino do Zodíaco. E ali você tem no elenco o Robert Downey Jr., que faz um repórter ali do San Francisco Chronicle, que é um dos cabeças que ajudam ali a desvendar os primeiros crimes do assassino do Zodíaco, né? E ele é meio que tirador de sarro também, ele meio que passa por cima da polícia pra fazer o trabalho dele. Afinal, ele é um jornalista, né? Ele tem as fontes dele, trabalha do jeito dele, e ele não tá muito aí pro que é o processo legal ou não, né? Ele é um personagem que serve até como um mentor pro personagem do Jake Gyllenhaal, que faz o Robert Graysmith, que é o cara que escreveu o livro do Zodíaco. De um lado, a polícia investigando, né? Pegando as provas, entrevistando suspeitos, entrevistando testemunhas, montando um quebra-cabeça ali pra tentar pegar o cara, tentando descobrir impressão digital, enfim, todo o trabalho investigativo, né, de um true crime, que a gente chama. E do outro lado, né, no lado da imprensa, você tem o personagem de Jake Gyllenhaal, junto ali do Robert Downey Jr., tentando desvendar as cartas criptografadas, ficando abismados, né, com a ousadia do cara, né, porque ele, sabe, chegou a mandar carta pra endereço de pessoa famosa, assim, na TV, que nem tem um personagem ali que é um apresentador de TV famoso, né? Então o cara, assim, totalmente atrevido, esse sujeito. A primeira metade do filme, ela vai focar nesses anos, né, de investigação, porque foi uma investigação muito frustrante, então você sente a frustração em cima dos personagens, principalmente do personagem do Mark Ruffalo, que é o cara que é responsável por liderar a equipe de polícia ali, que tá tentando pegar o cara a qualquer custo. Então você vê os dias passando, você vê as semanas, os meses, os anos, né? O peso dos anos vai frustrando, né, a gente como espectador também. Você vê que os caras tentaram de tudo, pelo menos o personagem do Mark Ruffalo foi um sujeito que tentou de todas as maneiras pegar o cara. Ele tinha os suspeitos favoritos dele. Outras equipes de outras regiões ali de São Francisco tinham os seus suspeitos favoritos também, e muitas vezes não se conversavam, né? Ficava faltando informação que estava no processo de uma delegacia numa outra cidade, aí falta informação para você ter um mandado para fazer uma busca e apreensão na casa do suspeito principal ali, né? Então é uma experiência assim que você fica muito tenso, você fala, caraca, não é possível que todas as provas acusam para um sujeito e para outro sujeito e não é esse cara, como assim? Não é possível que não seja, entendeu? É uma experiência muito engajante, né? Você fica ali ansioso, você fica apreensivo, você fala,
fala, meu Deus, quanto tempo até pegarem esse cara? Quantas vítimas ele vai fazer, né? Ou quantas vítimas ele vai dizer que foi ele que fez, entendeu? Nesse sentido, você vê esse peso em cima do personagem do Mark Ruffalo, porque eu só consigo imaginar o que esse policial deve ter passado naquela época. A frustração, né? A vergonha, talvez, né? De não ter conseguido resolver esse caso, de não ter conseguido pegar o suspeito. Enfim, você vê também essa frustração em cima do personagem do Jake Gyllenhaal, que ele faz um novato, né, ali, apesar de ser um cartunista, ele é um cara curioso, ele é um nerdão, né, ele gosta de ler livros sobre códigos criptografados, criptogramas, ele gosta de estudar essas coisas, e você vê a curiosidade dele pra pegar esse cara também, pra descobrir quem é. Você vê também ele ficando cansado, né, é uma história que vai cansando todo mundo. E esse é o primeiro momento, né, do filme, assim, que você vê os anos passando, é muito dinâmico, muita investigação. Você vê que o filme ali, ele te direciona para um principal suspeito, ele te faz acreditar que aquele sujeito que eles estão de olho era possivelmente o Zodíaco, mas o filme também deixa essa questão em aberto. E o segundo momento da história é quando os anos já passaram, as pessoas meio que já estão começando a esquecer quem era o assassino do Zodíaco, muitas provas já foram se deteriorando ao longo do tempo, né? E nesse momento o personagem do Jake Gyllenhaal acha que é útil fazer um compêndio, né? Um compilado de toda a trajetória, toda a linha do tempo da investigação do assassino do Zodíaco, que é quando ele vai começar a escrever o livro, né, que deu origem ao filme. Gosto muito desse segundo momento, que você tem o foco totalmente nele e a curiosidade vai se transformando em uma obsessão, né? Então ele deixa de ser só o personagem curioso pra saber quem era, e você vê ele totalmente obcecado por aquele caso, querendo descobrir a todo custo quem era o sujeito. Tem uma cena, inclusive, que a mulher dele pergunta pra ele, meu, quando é que isso vai parar? Quando você vai voltar pra sua família e esquecer isso? E ele para quando eu puder olhar nos olhos dele e saber que foi ele. Eu preciso saber que foi ele. Então você vê o personagem dele totalmente carregado com essa angústia, né, dos anos que passaram e ninguém pegou o cara, e ele quer a todo custo descobrir quem foi, até pra fazer uma justiça tardia às vítimas, né, que sofreram na mão desse cara. É um filme muito angustiante. Então ele é um filme com 2 horas e 46, você fica ali na ponta da cadeira tentando juntar as peças do quebra-cabeça junto com os personagens, né? Então ele vai jogar muitos nomes, muitos possíveis suspeitos, muitas provas, muitos compilados ali, né, dos anos passando. Ele vai resumir pra você, vai te dar de uma maneira dinâmica, e você vai ficar também com a pulga atrás da orelha querendo saber quem é esse cara, onde é que ele tá, né? Era mesmo o sujeito que eles estavam suspeitando, ou era outro sujeito que o personagem Jake Gyllenhaal foi descobrir anos depois, que talvez tinha alguma ligação. Você fica no escuro, cara, nossa, é muito frustrante, mas é muito bom, entendeu? É um filme muito bem orquestrado, muito bem montado, uma aula de roteiro de true crime mesmo, né? Aqueles filmes, aquelas obras onde a gente vai acompanhar mesmo um processo investigativo baseado na realidade, não é nada muito ficcionalizado, né? E aliado a tudo isso, você tem uma bela direção de fotografia também, que lembra muito um jornal antigo, né? Então aquele tom esverdeado para lembrar material velho, né? Coisa antiga. Lembra bastante um material jornalístico, meio que um documentário, você poderia dizer assim, mas não é, entendeu? Ele tem essa aparência, mas não é. É uma direção de fotografia que parece mesmo um compêndio de material de jornais coletado ao longo dos anos, né? De provas que foram mofando em algum porão de alguma delegacia. Enfim, aspectos técnicos nesse sentido muito bons. A trilha sonora são ali músicas de época, então você tem músicas dos anos 60, aí você vai indo para os anos 70 e vai vendo a mudança da trilha também, dos anos passando, né? Tem uma passagem também muito interessante que é só uma tela preta assim, e você só escuta os sons, né, de transmissões de rádio das épocas passando, né, músicas mudando, você vai ouvindo os anos passarem, né? Então é muito interessante também essa mixagem de som que eles fizeram, né? O trabalho de som aqui desse filme é sensacional. O som é o que faz o filme ganhar vida, afinal de contas. Então é muito competente nesse sentido.
até pra ambientar a gente como espectador nesses anos, né, que vão mudando, né, nessas décadas que vão passando. E a edição do filme também é bem dinâmica, é muito bem montado, é um filme muito bem editado, né, ele é dinâmico em um momento, né, como eu falei, naquele auge dos crimes do Assassino do Zodíaco, é muito dinamismo, é muita investigação, é muito fulano fala com um, que fala com outro, que pega uma prova aqui, que pega um depoimento, que te dá um nome, que vai fazer uma investigação em tal lugar, aí tem o Assassino do Zodíaco cometendo os crimes dele ao mesmo tempo, entendeu? E no segundo momento, que é o momento do Jake Gyllenhaal ali investigando, ele é mais calmo, ele vai te colocar onde a poeira já abaixou e você começa a pensar nas coisas, voltar no tempo, tenta reconstruir tudo que aconteceu ali com mais calma, com mais parcimônia, né? É uma edição muito bem feita nesse sentido, você não fica perdido na história, né? Mas é por ele ser um filme longo e por ele trabalhar com essa temática, né, de true crime, de investigação, ele pode ser um pouco cansativo. Tem horas que você fica um pouco cansado, né? Até pelo fato da frustração de não pegarem o cara. E é proposital esse cansaço, né? É pra gente ficar cansado e frustrado junto com os personagens ali no filme. Ele é um filme que ele não vai pedir desculpas por isso, né? Ele é longo mesmo, senão a gente não ia entender, né, todo aquele peso daquela investigação que nunca foi de fato finalizada e até hoje permanece em aberto. As atuações aqui também estão impecáveis, Robert Downey Jr. super bem, né, foi ali mais ou menos na mesma época do primeiro Homem de Ferro, então já tinha um pouquinho de Tony Stark nele, antes do Homem de Ferro. O Jake Gyllenhaal tá bem também, né, o Mark Ruffalo também super bem aqui, todo o elenco desse filme, todos os atores, eu não vou lembrar o nome de todos, mas todo mundo tá bem nesse filme, não tem nenhuma atuação que você ache meio a boca. O David Fincher, ele é um ótimo diretor, não tem como negar isso, então nesse filme aqui ele faz um ótimo trabalho na direção dos atores. A reconstrução de época também, né, então muito efeito visual em cima da reconstrução de época daqueles anos 60, né, tem cenas aqui que você vê que é uma tela azul, mas são efeitos tão bem feitos que eles não te tiram da experiência, né, você vê que são efeitos ali hoje em dia, porque já tá datado, né, de certa forma, o filme é de 2007, mas eles te imergem ainda mais ali naquele momento do tempo, né, onde se passou aquela história, onde se passou aquele caso. Com tudo que eu falei, eu vejo que ele tem muito mais prós do que contras. A única coisa que eu teria ali mais ou menos pra reclamar seria o tempo de duração dele, que é muito longo de fato, né. Talvez se ele fosse um pouco menor em duração, ficaria melhor digerível, vamos dizer assim, porque você realmente sai cansado da experiência, né? Então eu daria uma nota 9 pra ele, vai. É um excelente filme, é um dos melhores suspenses baseado em fatos reais que eu já vi, né? E que você provavelmente vai ver se você não viu. Eu fico curioso pra saber, né, a reação das pessoas que viveram naquela época, vendo o desenrolar do caso, né, ao longo dos anos e se perguntando se de fato iam pegar esse cara algum dia ou não. Comenta aí embaixo se você é daquela época, você lembra do caso do Assassino do Zodíaco? Como foi a sensação, né, de passar os anos e ninguém nunca descobrir quem foi esse cara? Você esperava algum dia que iam pegar ele? Deixa aí embaixo se você ficou até aqui. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que forem vir aqui no canal. Fica de olho também no curta-metragem. Em fevereiro vai estar aqui para vocês assistirem. E é isso. Eu vejo vocês numa próxima naquele canal sobre cinema. Um grande abraço!